Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, é um texto bastante conhecido e simples para a gente ler, porque o tempo também não é muito. Então vamos ler. Quero louvar a Deus pela vida do Davi. Estava sentindo a falta dele. Eu estava pensando em meter uma disciplina nele, mas graças a Deus não deu, o período ainda não deu de disciplina. Né, Davi? Glória a Deus. João capítulo 6. Quem encontrou, diga cheio. Então é isso aí. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu queria que você repetisse: ele bem sabia. Repita comigo: ele bem sabia o que iria fazer. Glória a Deus, amém. Meus irmãos, esse texto eu sei que você já conhece. Fora esse texto, a Bíblia ainda vai, na verdade, registrar pelo menos mais 3 textos que vai falar de multiplicação de pães e de multiplicação de peixes. O texto, a princípio, é um texto que Jesus aqui, sempre quando ele aparece em alguma situação, ele é o principal. Por maior que seja o evento, por maior que seja a festa, por maior que seja o homenageado ou a homenageada, quando Jesus chega, ele é o principal da festa. E aqui o texto vai dizer para nós que Jesus, ele vê. Repita comigo: Jesus vê. Por que é que às vezes a gente acha que Jesus não vê? Por que é que às vezes a gente se pega pensando que a gente está só, irmão Henrique? Por que é que às vezes, vez ou outra, a gente se pega pensando que a gente vai se acabar? Que a gente vai ser destruído, que a gente vai ser envergonhado, que a gente vai ser humilhado. A gente acabou de declarar que Jesus vê. Por maior que seja ou pior a situação, Jesus vê. Então o texto já começa dizendo para nós que uma multidão seguia. E aí Jesus vai dizer no versículo 5 que ele levanta os olhos e ele vê. Ele vê. E o fato, irmãos, de Jesus estar vendo, isso vai mostrar para nós que ele tem o controle das coisas. Que as coisas não vão acabar como começou. Porque ele pode até permitir começarmos do nosso jeito, mas terminar é do jeito dele. Acabar é como ele quer que acabe. O final é ele que escreve. Então Jesus, ele vê. E aí a Bíblia vai nos ensinar que não é Jesus que vai até a multidão. A multidão é que vem até Jesus. A multidão vai se aproximando. No versículo 5 a Bíblia diz que vinha a multidão, ou a multidão vinha ter com ele. E Jesus vê isso. E o fato de Jesus ver é que ele já tem também o controle de tudo.
continua dizendo que Jesus está vendo, é uma multidão, e a multidão se aproxima. E aí é interessante que Jesus, ele vê e ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele conhece as necessidades da multidão. É uma multidão. O que a multidão mostra para todos é diferente daquilo que Jesus vê. Porque todo mundo está vendo uma multidão, mas Jesus vê uma multidão e vê a necessidade da multidão. Mas os irmãos, perceba isso, que a multidão não está se afastando de Jesus. Ela se aproxima. E o fato de nós nos aproximarmos de Jesus faz com que Jesus perceba a nossa necessidade. O fato de Jesus perceber não é que ele vê todas as coisas. Mas esse perceber é que quando a gente se aproxima a ele percebe e já tem algo para fazer na nossa vida. A multidão vem até Jesus. O texto diz para nós que Jesus percebe, não pela aparência. Porque às vezes a gente lidar com pessoas e pela aparência às vezes a gente não nota a necessidade. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Mas Jesus, ele conhece. Aliás, ele sabe como cada um de nós chegamos aqui nesta noite. E tem pessoas que chegaram aqui dizendo: Senhor, eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Senhor, eu não quero mais ver a minha casa da mesma forma da situação que eu saí. Senhor, eu preciso de uma palavra. Pessoas chegaram aqui dizendo: eu preciso de um norte, eu preciso de uma direção. Então você veio no lugar certo. Jesus já viu isso. Ele sabe da tua necessidade. O tema do texto, irmã Pia, é necessidade. E quem de nós não temos necessidade? Se pudéssemos nesta noite ter a oportunidade de escrever numa folha nossas necessidades, muitos de nós preencheríamos toda esta folha, frente e verso. Porque as necessidades às vezes são muitas. As necessidades são grandes. E aí a gente olha para o lado e vê só a multidão. E quando a gente olha para a multidão, a gente percebe que a multidão também tem necessidade. E se fôssemos ter a oportunidade de ouvir a necessidade da multidão, ou do vizinho, ou de alguém que está perto da gente, seria mais difícil do que a nossa. E aí a gente ia aprender a se contentar com a nossa dificuldade. Mas aí a gente vai em direção a Jesus. Porque o crente sábio é assim, ele não abre à direita nem à esquerda. Ele vai para frente, ele vai caminhando até Jesus, porque ele sabe que quem pode mudar a história dele é Jesus. Então ele se apresenta, ele vai mais perto possível de Jesus, aquela multidão. E aí a multidão é detectada por Jesus. Jesus olha para dentro, para o interior. Quem sabe você chegou aqui com o coração aborrecido. Talvez por uma palavra dita a você. Talvez por algo que você ouviu de alguém e não gostaria de ouvir. Isso entristeceu o teu coração. Mas Jesus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Ele já viu. E Ele já tem uma resposta para a tua vida. Ele já tem uma direção para a tua casa. Ele já tem uma palavra para mudar a história da tua vida. O texto continua dizendo para nós que quando Jesus ele percebe a necessidade, o assunto dessa necessidade é fome. Eles estão com fome. E fome é algo que muitas das vezes a gente não vai falar para qualquer um. Dificilmente
dificilmente a gente vai abrir para alguém que a gente não tem uma comunhão. Porque muitas das vezes é algo que nos expõe. É algo que nos envergonha. É algo que nos põe para baixo. Mas aí Jesus percebe a fome, a necessidade daquele povo. E aí Jesus vai, na verdade, chamar os discípulos. E a pergunta que não quer calar que Jesus vai fazer para os discípulos, então, dai de comer à multidão, porque a necessidade é fome. Só que os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer, nós não temos também nada. E alguém vai dizer assim, nem 200 denários daria para comprar pão para toda essa gente. Aliás, aonde a gente vai comprar pão? E aí fica claro o texto para nós, e isso aqui é muito sério, é que quem deveria dar de comer à multidão também não tem. Quem tinha que ajudar aquela multidão está sem nada, está vazio. E isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes a gente se veste dentro de um título, de uma ideologia, de uma ideia, que a gente não pode ter fome. Ah, eu sou pastor, eu não posso ter fome. Ah, eu sou obreiro. Ah, eu tenho uma função, eu não posso dizer que eu estou passando esse problema. E a gente vai vivendo dentro de uma capa, que na verdade a gente já não tem nada para dar para o povo. E isso é ruim. Jesus vai mostrar isso quando ele diz para os discípulos, dá de comer para o povo. Eles vão dizer, nós também, eles não falam que está com fome, mas vão dizer, nós não temos também nada. Isso é muito sério. Porque aqui a gente vai aprender, aqueles que deveriam ter alguma coisa para dar para a multidão, está vazio. Não tem nada. Mas na verdade, para manter um posto, aí eu não confesso aquilo que eu estou vivendo. Para manter a minha posição, para manter o tapinha nas costas, para manter o abraço, para manter uma porta aberta, eu não abro aquilo que eu estou passando. Porque aliás é uma situação cotidiana do povo, não é meu, tu disse. Então aí fica difícil. Não é assim que acontece? Os irmãos acham que às vezes o pastor aqui é super-herói. Nós temos. Às vezes a gente não tem nem com quem conversar. Não dá para falar. Aí alguém diz, não, mas é só falar com Deus. Tem hora, irmão, que você tem que falar com alguém. Eu estou falando isso como experiência própria. Tem hora que não é só com Deus, que você quer ouvir alguém falar alguma coisa para você. A gente é ser humano. Vez ou outra o pastor some lá de casa. E aquele já sabe aonde eu estou. A gente tem amigo que precisa conversar, trocar ideias. E aí o texto, irmãos, vai dizer assim para a gente, que os discípulos não têm nada. Na verdade, eles estão vivendo a mesma história da multidão. Só que a multidão está confessando que está com fome. Os discípulos não. Porque às vezes a gente não quer, às vezes, se expor. Às vezes alguém não quer falar. Mas quando Jesus se aproxima, ele detecta do grande, do pequeno, quem está em cima, quem está embaixo. Não dá para se esconder de Jesus, irmã Ivone. Jesus conhece. Esses dias eu fui lá no ponto de pregação, e quando o pastor chega, o pastor chegou. E aí esses dias eu disse assim, quando eu chegar aqui, deixa eu quietinho. Porque é o momento que eu vou lá de ouvir. E eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Me recarregar.
tem falado grandemente naquele lugar, das vezes que eu tenho ido. Eu tenho chegado em casa maravilhado, porque é aquilo que Deus tem falado através dos seus servos. E eu encerro dizendo, porque a hora já foi embora, que há outro problema aqui, porque eles estão necessitados. Mas esse não é o problema principal, a necessidade que ele tem. Porque diante de uma necessidade a gente pode recorrer, dependendo do lugar que a gente está. Não é assim, Alessandro? Para um vizinho, para um amigo. Aí, alguém vai dizer, e se eu não me falha da memória, é o texto de Mateus, que vai dizer que o lugar é deserto, irmã Jesuíta. Aí eu tenho uma necessidade, irmã Sara, no lugar que é deserto. Aí fica mais difícil. Não é assim? Não é assim, irmã Kelly? Se eu estou na Avenida Paulista é uma coisa. Mas quando ele me leva para um deserto, ou me permite estar no deserto, fica mais difícil. E eu preciso entender isso. Porque o deserto, irmãos, é um ambiente que às vezes Deus permite a gente ir. E eu aprendi lendo hoje que o deserto, irmãos, não é muitas das vezes, Deus não coloca a gente no deserto para mostrar as pessoas que estão do nosso lado. Mas o deserto, Deus nos coloca principalmente para mostrar para a gente mesmo quem a gente é. Deserto é para a gente aprender quem a gente é. Eu não sou, irmãos, isso que eu estou fazendo aqui nesta noite, eu não sou isso, só pregador. A minha real identidade do pastor é quando eu saio daqui, é quando eu vou para casa, é quando eu estou no trabalho, é quando eu estou na condução, é quando eu estou aonde os irmãos não estão. Esta é a minha verdadeira identidade. E o deserto muitas das vezes serve para mostrar para a gente quem a gente é. E eu preciso entender isso. Deserto revela para mim quem eu sou. Deserto vai revelar para mim se eu tenho fome. Por maior que eu seja, por mais que eu não queira confessar, no deserto, a minha fome, por maior que eu seja, por maior que seja a minha credencial, a minha fome é revelada. Glória a Deus, aleluia. Não tem como esconder. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então eu tenho uma notícia para a tua vida. Para de pensar que Deus te coloca no deserto para mostrar as pessoas que estão do teu lado. Mas guarde isso. O deserto é para você aprender sobre você mesmo. Talvez existem coisas em você que você não entende, que você ainda não conseguiu compreender sobre você ao teu respeito. Mas o deserto é para você aprender quem você é. Deserto é cenário de estar só. Jesus vai dizer então para os discípulos, para dar de comer àquela multidão, só que aqui há uma decepção. A multidão vai se decepcionar, porque alguém que tem que fazer, não tem condição de fazer. Alguém que tem que alimentar alguém, não tem alimento. Essa palavra poderia ficar no nosso coração aqui nesta noite. Porque todos nós deveríamos ter algo para dar quando formos procurados. Às vezes alguém procura um bem da gente, mas quando você não tiver um bem, faça como Pedro e João, faça uma oração. Quando alguém te procurar para buscar alguma coisa que você não tiver, fala, eu não tenho isso, mas vem aqui, eu posso orar pela sua vida. Porque através da tua oração, da tua vida, as pessoas possam ser abençoadas. Ou podem ser abençoadas. A palavra que sai da tua boca tem poder. E aí,
isso é uma mente pessoal minha. Às vezes eu fico pensando que Deus fica esperando da gente declarar alguma coisa sobre a vida de alguém para fazer. E a gente não declara. A gente despede as pessoas com a mão vazia porque a gente não tem. E trabalhar para Jesus, irmãos, não é fazer aquilo que a gente tem e dar aquilo que a gente tem. Mas a gente pode trabalhar com o reino. É dar aquilo que Deus pode dar. É declarar aquilo que Deus pode fazer. Você não pode curar alguém, mas o nome de Jesus pode curar a vida de uma pessoa. Talvez você não tenha uma cesta básica para dar para alguém, mas faça uma oração, que a tua oração suprirá a necessidade daquela pessoa. Às vezes a gente complica muitas coisas que é muito simples. Mas pastor, eu não tenho nem para mim. Você tem. Deus te deu. Declare o que é que você tem em casa. E às vezes a gente fica trabalhando com aquilo que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem na conta, com o azeite que a gente tem em casa, com as coisas que a gente tem. Mas eu te trouxe aqui para dizer uma coisa, guarda isso no teu coração. Existe uma dispensa ao seu favor nesta noite que Deus está liberando. E você pode, no nome de Jesus, com autoridade, usar a dispensa que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. A princípio, os discípulos que deveriam ter alguma coisa, eles vão dizer que não tem nada. Mas também a princípio eles ocupavam um lugar de discípulo. Mas o texto vai dizer para nós, e não dá tempo aqui de pregarmos, que um dos discípulos, chamado André, que entendem que a posição que ele está não é suficiente para fazer nada para o povo. Então ele decide descer da onde ele está. E quando a gente decide descer, sempre tem novidade para a nossa vida. Sempre tem uma ação de Deus para as nossas vidas. O texto vai dizer para nós que quando André desce, ele desce no meio da multidão e ele vai, talvez, nos lugares mais longe do meio daquela multidão. E aí o texto vai dizer para nós que ele vai se deparar com um menino. E aí a Bíblia vai dizer que esse menino ele tem. Repita comigo, esse menino tem. É menino, mas já tem. É menino, mas não anda vazio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para me liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez o fato de você estar nessa condição, nessa situação, é por você, na verdade, estar ligado a outras pessoas que não têm. E nunca se dispor em descer em algum lugar. Mas se nesta noite você decidir a descer, Deus tem surpresa para a tua vida. Um obreiro com Ele. Um obreiro aqui com Ele. Glória a Deus, aleluia. Deus tem surpresa para a tua vida. Se você decidir em descer nesta noite, Deus já tem surpresa para a tua história. Eu vou repetir para você levantar a mão e adorar o nome de Jesus, que isso é profecia. Se você decidir em mudar o seu comportamento e descer hoje, Deus mudará a tua história. Deus tem surpresa para a tua vida. Deus tem uma história nova para você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas guarda isso. A surpresa que Deus tem para a tua vida vai vir de baixo. Deus vai surpreender da onde você menos espera. Deus vai gerar uma surpresa sobre a tua vida da onde você menos espera, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, como eu sinto Deus aqui nesta noite. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Deus é um Deus de surpresa. E as suas surpresas serão da onde você menos espera. Talvez até hoje você está contando com gente grande.
Talvez até hoje você está contando com a ajuda de pessoas que você acha que te ama. Mas Deus está levantando pessoas lá de baixo, mas com capacidade para te ajudar, com capacidade para colocar o ombro debaixo do teu rosto para te ajudar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está levantando o André para ir lá embaixo, trazer gente que a gente às vezes não dá nem o pai do Senhor. Deus está levantando pessoa que às vezes a gente está desprezando. Deus está levantando pessoa que às vezes a gente não dá nem um bom dia. São essas pessoas que Deus vai levantar para mudar a tua história, para te dar um abraço, para estar perto de você. Porque há uma diferença sobre elas. Elas estão lá embaixo, mas tem. Elas são meninos, mas tem. Chegou ontem, mas já tem. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é tremendo, irmãos. Porque Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino sem nome. Não, eu vou repetir porque você não está entendendo, isso já é profecia. O milagre que Jesus vai operar está vindo na mão de um menino sem nome, um menino sem expressão, um menino que ocupa os últimos lugares. Mas o texto diz para nós que ele está, na verdade, com 5 pães e 2 peixinhos. E para muita gente isso não é nada. Para muita gente isso não vai fazer nada. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus está pegando isso que está nas tuas mãos, que não é nada, está trazendo para a presença dEle, para multiplicar isso que está nas tuas mãos. Eu vou repetir. Deus está pegando esse pouco recurso que você tem. Deus está pegando o nome que você tem, a expressão que você tem, esses simples trabalhos que você começou lá na tua casa, lá na tua rua, que parece que não é nada. Ele está dizendo: traz aqui para a minha presença, porque eu vou dar um novo rumo para isso que está nas tuas mãos, e o meu nome será glorificado. Ah, você não está entendendo. Porque às vezes Deus nos leva para alguns lugares que a gente não entende, que a gente não compreende, e parece que Deus nos traz e nos joga lá e nos deixa sozinho, e a gente perde o contato de todo mundo, a gente perde o telefone das pessoas, a gente perde a amizade das pessoas. Parece que Deus nos abandonou lá. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu te coloquei nesse deserto. Foi eu mesmo que permiti você nesse deserto, para você, na verdade, rever valores, para você entender que a tua dependência está comigo, e a partir de hoje não é o homem, sou eu que vou mudar a direção, o percurso da tua vida, e o teu nome na tua vida será glorificado. Irmã Priscila, olha aqui para mim. Quando eu olho para você, Deus me coloca uma palavra no meu coração. Deus disse assim, que às vezes você se acha abandonada. Essa palavra também é para você. Às vezes você se sente nesse deserto sozinho, mas Deus permitiu você entrar nesse deserto para você, na verdade, rever alguns valores. Mas o tempo de sair desse deserto chegou, diz o Senhor. E você vai sair com a bênção da multiplicação. E o nome do Senhor será glorificado na vida da tua família, diz o Senhor dos exércitos. Eu preciso encerrar, mas se tiver algumas pessoas, se você quiser vir diante do altar aqui, vem representando a tua família, eu vou fazer a última oração. Mas eu preciso orar por você, porque é noite de milagre nesta igreja, é noite de multiplicação. Esse deserto não é para te matar,
Esse deserto não é para acabar com a tua história. Esse deserto é para você entender que Jesus está surgindo sobre a tua história para fazer um grande milagre. Em nome de Jesus.